Tudo bem, Tati Mantovani? Que história é essa, tá? Do jogo dos Estados Unidos, que tá dando uma discussão. Você e o Marcelo estão aí no centro da parada, mas eu queria que você já chegasse desejando, além do seu boa tarde, um pouquinho dessa história pra galera que tá por fora aqui no Brasil, desse jogo dos Estados Unidos envolvendo La Liga e que tá dando o que falar aí na Espanha. Um beijo pra você e bem-vindo ao programa, Tati. Olá, gente, boa tarde. Vamos lá. É mais um capítulo dos desencontros entre o Real Madrid e La Liga. A gente precisa primeiro pontuar bastante isso. O Real Madrid tem vários problemas com o presidente da La Liga, Javier Tebas, inclusive em certo momento estiveram na justiça. Acredito que ainda estão por determinados pontos. E quando o Tebas sugeriu à Federação Espanhola, ou comunicou a vontade de levar o jogo entre Villarreal e Barcelona, a última rodada de La Liga desse ano de 2025 para os Estados Unidos, e a Federação Espanhola deu o ok, ou seja, passou a bola para a FIFA e UEFA, que precisam autorizar, né, que um jogo de uma competição nacional aconteça fora do território, por esse motivo, que não é um motivo como na pandemia, que a partida não podia acontecer, não é um motivo extra-campo, é uma decisão da competição, então isso precisa ser autorizado por todas as entidades. Quando a Federação Espanhola leva isso para a UEFA e para a FIFA, o Real Madrid automaticamente faz um comunicado mostrando o seu desacordo com essa decisão de La Liga de levar o jogo para fora do país, ou seja, para Miami, nos Estados Unidos, e pede à FIFA e à UEFA que não autorizem isso. Inclusive, além de fazer o pedido à FIFA e à UEFA, também faz o pedido ao CSD, que é digamos que o Ministério do Esporte, né? Quem Uhum. toma as últimas decisões para fiscalizar como as entidades estão tomando decisões em relação ao esporte. E aí o Real Madrid divulga esse comunicado dizendo que essa decisão ela vai contra a territorialidade, a igualdade na territorialidade que é. Em jogo de La Liga, o mandante disputa o jogo na sua casa e no retorno o outro mandante disputa o seu jogo na sua casa. Então, tá aberto mais um grande debate, porque La Liga quer realizar esse jogo. O Marcelo até pode falar melhor, mas Barcelona e Villarreal estão de acordo com essa decisão. A Federação Espanhola deu ok e agora está na mão da UEFA e da FIFA. O Real Madrid entra nessa história porque diz que em nenhum momento a La Liga entrou em contato com os outros clubes da competição para anunciar essa decisão, né? É o único de momento que se manifestou justamente por essa relação que Real Madrid e La Liga não tem nesse momento. Eu vi outros jogadores até se pronunciando, né? Mas clubes oficialmente sobre o tema, só o Real Madrid que eu tenha visto até agora. Mais Uhum. cedo no programa, ô Beckler, você disse que concorda com o que disse, na verdade, a tomada de decisão aí do Real Madrid dentro dessa polêmica, se é que já dá pra gente chamar de polêmica. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por que que você concorda com o Real Madrid? Eu concordo porque tirar o jogo de Villarreal é mais fácil para o Barcelona. Em teoria, jogar em um campo neutro é melhor do que jogar na casa do adversário. O Barcelona ganhou os últimos 5 jogos em Villarreal, fez 15 gols nas últimas partidas lá, tomou 6. Então, assim, o Barcelona tem um bom retrospecto recente contra o Villarreal jogando no estádio de La Cerâmica. Nos 25 jogos que foram disputados lá, o Barcelona ganhou 15, ou seja, ele não ganhou 10, ele não ganha 2 a cada 3, né? 2 a cada 5, por assim dizer, ele não ganha 40% dos jogos, ele ganha 60% das partidas. E não dá para dizer se o Barcelona vai ganhar ou não essa temporada jogando no campo do Villarreal, mas que é muito melhor jogar num campo neutro do que jogar na casa do Uhum. rival, é. Então todo mundo que for jogar em Villarreal vai enfrentar uma situação que o Barcelona não vai precisar passar por ela. Então é melhor para o Barcelona. Então tá certo o Real Madrid de acreditar que isso pode ser uma forma, tecnicamente, de beneficiar o Barcelona. É errado isso. É errado. Ah, então Uhum. também faz com que o Real Madrid vá jogar um jogo nos Estados Unidos ou em outro lugar. Não, porque também tem os concorrentes do Villarreal. O Villarreal essa temporada terminou em quarto lugar. Numa dessas, se ele vence esse jogo fora de casa, ele pode conseguir uma vantagem que o Betis, que vai jogar contra o Barcelona, não tem, que foi concorrente dele para terminar o campeonato, foi em quinto lugar para terminar o campeonato, brigando por vaga na Liga dos Campeões. Você adultera toda a competição. Então, eu, Uhum. eu concordo com a postura do Real Madrid, acho que mais clubes deveriam se juntar,
do ponto de vista de negócio, eu não tenho dúvida de que é um bom negócio para a La Liga, mandar um jogo no mercado importante, que tem interesse daquele lugar. Esse ano não teve pré-temporada dos clubes nos Estados Unidos, né, porque teve a Copa do Mundo de clubes lá antes e tal. Então não tenho nenhuma dúvida que o business é bom para a La Liga e é bom para Villarreal e para Barcelona. O presidente do Villarreal está pagando a passagem de quem quiser ir. Sim. O sócio do Villarreal que quiser ir vai ganhar os bilhetes e a passagem. E quem Quase não quiser, 20 mil sócios, né? quase 20 mil sócios. O cara vai gastar a nota se ele pagar para todo mundo, hein? E se todo mundo for, dá para saquear a cidade, tá? Porque não vai sobrar ninguém. Porque a cidade tem 20 mil habitantes. Então tem 35 mil, alguma coisa assim. Metade da cidade, fora a grande governador Valadares da Espanha, sabe? Todo mundo vai para os Estados Unidos. E quem não for vai ter um desconto de 20% na anualidade do sócio torcedor, no abono de temporada, como eles chamam aqui. Então, se pro Villarreal é ótimo, tá pagando a passagem da galera. Mas sim, adultera a competição. Eu concordo com o Real Madrid. Eu entendo esse ponto aí de perder a isonomia da liga, né, por um ponto de vista. Mas queria saber a sua opinião, Fred. Você acha que adultera a justiça da liga também, de uma maneira geral? Se a gente traçar um paralelo aqui no Brasil, e o público que está assistindo certamente vai fazer esse exercício também, aqui a gente vê muito no Campeonato Brasileiro a venda do mando de campo, né? Mas tudo acontecendo dentro do mesmo país. Não sei se isso afeta alguma coisa ou não. O Brasil é um país muito grande, né? Um país continental. Aqui o que se fala muito, quando reclamam disso, é da inversão de mando de campo, né? Claro. Dá pra gente traçar esse mesmo paralelo? Qual que é a sua opinião? Não, acho que a priori o caso do Brasil é pior, porque você inverte, né? Se você colocar o Juventude contra o Corinthians numa Garrincha, você vai dar o mando de campo pro Corinthians. Você vai tirar do ter Alfredo 40 Jaconi. mil, 50 mil corintianos lá. Exato. O Juventude, o Corinthians vai jogar 2 vezes dentro de casa contra o Juventude, ou pelo menos com mais torcida ao próprio favor. Isso eu acho o pior, assim, você assassinar a isonomia, né? O que a Liga está tentando fazer com esse caso de Barcelona e Villarreal é dar um tapa na cara da isonomia. É um pouco menos pior, mas ainda é muito ruim, assim. E é muito curioso porque, no fim das contas, cara, a gente já sabe disso, mas é mais uma prova. Cada um olha para o próprio bolso e acabou. Né? O Javier Tebas, que reclama da Copa do Mundo de Clubes, que reclama da expansão da Liga dos Campeões Do e tudo mais, ele calendário, tá né? louco. Cansaço dos jogadores, não tá nem aí para que atravessem o oceano para fazer um jogo. Exato, exato. Então os caras vão viajar para outro continente para jogar um jogo, ferindo a isonomia e atrapalhando toda a questão. Então, assim, o futebol, a autofagia do futebol, ela já está em curso há muito tempo. É mais um passo, né? Em direção ao absurdo. Daqui a pouco aí já tem Supercopa na Arábia Saudita, mas pelo menos é um jogo. Não fere a isonomia da competição, mas fere tudo que você imagina que seria o correto. Daqui a pouco é isso. A gente vai brincar de mapa mundi com competições nacionais. E tem outros 2 pontos em relação a isso, Otávio, que se diz, né, a gente não sabe qual seria o valor que Barcelona e Villarreal ganhariam por esse jogo, porque é um jogo que alguém vai pagar para levar para outro país. Então tem mais a questão financeira, porque daqui a pouco todos os clubes podem dizer, ok, então também quero jogar um jogo lá e todo mundo vai ter que receber a mesma coisa, né? Porque é um valor que vai entrar nos cofres do clube, a gente não sabe exatamente quanto é que é, falam em pelo menos para o Villarreal, cerca de 2 milhões de euros, o que é bastante para o orçamento do Villarreal. E tem outro ponto, né? Que se a UEFA e a FIFA autorizam, elas estão abrindo um precedente para todas as outras competições nacionais começar a pedir para levar jogo para vários lugares. Daqui a pouco, daqui uns anos, a gente vai ter uns campeonatos nacionais fora do território nacional, porque quem pagar mais vai levar os jogos, né? Então, são muitos os pontos que levam a gente estar aqui criticando essa decisão, né? É como o Fred falou, é uma questão financeira, no final das contas, todo mundo quer ganhar uma parte. O Javier Tebas há muito tempo tá preocupado que La Liga internacionalmente perdeu muito espaço que a Premier League então tá querendo recuperar isso, mas será que a melhor forma é levar um jogo do Campeonato Espanhol para os Estados Unidos, que não é um país com tradição futebolística, né? Porque tu pode me dizer, ok, eu vou levar para um lugar onde, sei lá, tem maioria de torcedores do Campeonato Espanhol ou qualquer coisa que conecte uma coisa com a outra, mas não tem nenhuma conexão, né? A gente viu no Mundial de Clubes os estádios vazios e outra, né? Seria o Barcelona jogando em casa, porque quantos torcedores do Villarreal estarão nesse estádio lá de Miami, né? Se o Roth, que é o presidente do Villarreal, não leva os caras,
não vai ter ninguém, vai ser um estádio mais um estádio. O Barça vai jogar 2 partidas em casa, né? Basicamente, porque o torcedor do Barcelona vai ser maioria. Teria a inversão do mando de campo que a gente falou agora há pouco, né? Eu não acho que a presença do torcedor do Barcelona em um jogo em Miami faça diferença. É fã, né? Assim, ó, é o fã que vai lá assistir, não é que o jogador do Villarreal, antes de entrar em campo, vai falar, hoje ferrou. Os caras lá estão ferozes e a gente não vai segurar essa pressão dessa galera comendo hambúrguer aqui. Arquibancada, exatamente. É um negócio intimidante. Os ultras da família Estados Unidos, a família Miami. O Barça-Miami, sabe? Que ninguém segura esses caras. Então, este fator, eu acho que não é... O fator torcida do Barcelona, não. Mas o fator ausência torcida do Villarreal, no estádiozinho do Villarreal, que quem já foi lá sabe, assim, se você vai muito rápido na placa de publicidade, você acerta alguém. Se você chuta uma bola a meia altura para a lateral, você acerta um idoso. Então, é um estádio que realmente fica muito perto da torcida, que pode ter uma pressão. Você imagina se o Barcelona termina o Campeonato Espanhol 2 pontos à frente do Real Madrid. O Barcelona ganhou em Miami e o Real Madrid empatou no Estádio da Cerâmica. Sim. É um caos correto, porque o Barcelona também poderia ter empatado em Villarreal. É um time Champions, não é um time bobo, não é um time fácil de chegar lá e ganhar, é um time que vai estar na Liga dos Campeões. Então, esse é sim um fator a se levar em consideração. Só uma coisa sobre, a Tati falava sobre levar o jogo para os Estados Unidos, estrategicamente é um mercado sim muito bom, é um dos países que mais paga pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol. Existe um mercado nos Estados Unidos para assistir o futebol espanhol, para assistir Barcelona e Real Madrid, basicamente, né? Só assim a gente vê no Mundial os jogos que tinham Real Madrid estavam sempre cheios, arquibancada, e quando o Barcelona faz pré-temporada lá, a mesma coisa. Então, sim, é interessante levar para os Estados Unidos pelo fator negócio. E eu até não sou muito contra que as ligas façam, não, tá? Se desse para fazer a Supercopa, aí vai todo mundo jogar a Supercopa lá. Aí todo mundo joga. Supercopa da Itália, Supercopa da Espanha, Supercopa da Inglaterra, que teve outro dia, em Wembley, leva para lá. Eu acho ok. Eu acho bom para o mercado mesmo, para o business, para crescer as outras ligas. Você tocou num ponto agora que eu queria chegar nele, assim. Porque eu acho que é uma discussão realmente delicada, por tudo isso que a gente falou até agora, né? Esses pontos que a gente levantou, mas que pode sim ser proveitoso se feito de uma maneira regulamentada, né? E eu acho que a Liga, a La Liga principalmente, não tá muito preocupada com isso, tá mais preocupada com a grana. E aí, eu não sei se o Tebas ele defende como argumento a internacionalização da marca somente, né? E por que eu pergunto isso? Talvez eu até me estenda um pouco para tentar mostrar o meu ponto de vista aqui. A NFL e a NBA, que são grandes ligas nos Estados Unidos, mundo afora, elas já fazem isso com enorme sucesso há um bom tempo, né? Os jogos internacionais. Só que existem as regras. A cada temporada, alguns times fazem, eles são sorteados, cada um tem o seu determinado território para já criar uma legião de fãs em determinado país e por aí vai. Os jogadores até hoje não gostam. Isso não é bem aceito, tá? Nem na NBA, nem na NFL, pelos jogadores, pelos treinadores e tal. Mas é uma realidade do mercado. E por quê? Porque um dos grandes objetivos da liga é, além da grana, a sua perpetuidade, né? E ela pode ser tão grande fora do seu país de origem quanto é dentro. Essa é uma maneira. Atropela o calendário? Eu não sei. Você diz na NFL e na NBA, por exemplo? Isso. Não. E isso atrai. Por exemplo, a gente vai ter de novo agora pelo 2º ano seguido um jogo da NFL em São Paulo, aqui no Brasil, né? Aqui isso, vai ter um também. Tem na Alemanha, tem na Espanha, tem na Austrália, tem em Londres. Eu acho que isso atrai mais fãs, mais investimentos, isso é óbvio. E ter essa preocupação assim, com a conquista de novos territórios, meio que faz parte disso, né? Você atrai um público mais jovem. E não é uma tarefa simples, né? Quem assiste TV hoje é um perfil de consumidor mais velho. Né? Então os caras têm que pensar isso a médio e longo prazo, né? Aí se a gente vê o advento de tanta transmissão chegando para streaming e tal, né? Isso é incentivado. E a gente escuta tanto os clubes falarem, pô, a gente precisa gerar novas receitas, né? Toda vez que a gente vê alguém de marketing de futebol e tal, fala sobre isso, geração de novas receitas, de novas arenas e tal. Tudo cresce com isso, cara.
E aí entram o quê? Mais vendas de direito de transmissão internacional, algo que o Beckler falou agora, né? Os Estados Unidos está pagando muito. A Premier League, e o Fred pode falar melhor, tem mais de 50% da grana dela de TV vinda de outros países que não a Inglaterra. Isso. Então é mais licenciamento, mais produtos, né, para outros países, mais parceria, patrocínio com marcas que são globais e tal, mais criação de experiência que atraem novos fãs estrangeiros. A Tati falou bem, nos Estados Unidos não gostam muito de futebol, mas, pô, o Mundial de Clubes lá, os times brasileiros, por exemplo, cada um tinha a Casa Fluminense, a Casa Flamengo, a Casa Palmeiras. Você vai atraindo fã, né? Eu sou um cara que eu super entendo tudo que a gente colocou aqui. O Campeonato Espanhol precisa ser disputado, pô, na Espanha. Cada clube tem que ter o seu estádio, a sua torcida, sua origem. Isso tem que ser respeitado também, né? O termo que a Tati trouxe aqui da territorialidade, né? Precisa também estar em voga, assim, em pauta, né? Mas eu acho que isso também é um assunto que simplesmente não dá pra gente ignorar, cara. É uma tendência do mercado, assim. E que é Eu importante para as entendo. ligas terem, né? Eu entendo, mas eu acho que não pode ser da maneira que a La Liga tá propondo, né? Assim, Uhum. já vendeu a Supercopa, eu sei que não é La Liga, mas enfim. E aí eu acho, é isso que o Marcelo falou. Supercopa, um jogo, beleza, vende para onde você conseguir mais grana, bota lá desculpa de democratizar o acesso, né? Vamos colocar os fãs sauditas de times espanhóis para verem a Supercopa de perto ou da Supercopa da Itália e etc e tal. É, mas Liga não tem como, cara. Liga não tem Uhum. como. Ou você vende as duas pernas, né? Então o Barcelona não vai mandar no Camp Nou, Ainda ele assim, vai ainda assim eu mandar. não gosto. Não, também não. Eu digo, né? O mínimo é você tentar equalizar, mas Uhum. aí vira um samba É, doido é aí. Qual que é difícil o mesmo. limite? E, Eu e tem acho que. outro. Não, só rapidinho, tem outro ponto que ninguém está levando em consideração os jogadores de novo, né, nisso. O único voto em contra na decisão da Federação Espanhola em levar isso para frente foi justamente da Associação dos Jogadores. E aí eu já ia te fazer uma pergunta que depois, de repente, tu pode responder depois que o Marcelo fale. Na NFL e na NBA, eu não acredito que os caras tenham 70 jogos por ano. Não. Então, acho que também facilita Na essa NBA locomoção, até né? tem. Na É. NBA são 82. É muito jogo. Mas na NFL são 16 rodadas só. É, assim, aí a questão da NBA, por exemplo, da disputa, ela fica mais diluída, né? Porque são 82 Uhum. jogos. Eu tive lá no passado, eu fui ver um jogo do Kevin Durant, que joga no Ele tava no Phoenix Suns, mas saiu. contra o Orlando Magic. Ele fez 6 Ele pontos, foi pô. pro Toronto Raptors, eu acho. Ele fez 6 pontos. Porque ele ficou andando, 82 jogos, tem jogo que os caras nem vão direito. Está tendo um grande debate disso, né? O tanto que está Uhum. durando a primeira fase, como que as audiências estão caindo, porque as pessoas só estão querendo Eles marcar ainda e tal. botaram mais jogos, que é uma competição no meio da liga, É. né? Que é a NBA Cup e tal, pra tentar trazer um atrativo ali durante 82 jogos. Os caras não querem nem ver, eles querem É. ver o reta E, final da temporada. Então e eu ainda não dá sei uma como é que diluída. eu não sei como é que é a NBA e a NFL, mas a cultura do futebol é de comunidade, bicho. A É. cultura da torcida do futebol é de comunidade. Mas É, aí, E o calendário é mas aí eu diferente, acho, né? Porque mas você aí eu não acho que é uma joga em casa e fora contra todos, Uhum. necessariamente. Pelo menos no caso da NFL, né? Então dá pra você fazer gatilhos que consigam suprir isso no calendário, né? Isso da comunidade eu acho que está mudando porque a comunidade hoje não é só física, né? Explica para um torcedor do Barcelona que ele é claro. menos torcedor do que um torcedor aqui. Ele acha que não, e realmente talvez ele não seja, né? Assim, ele pode Uhum. torcer para o Sim, sim, Barcelona sim. a Mas vida são sete, inteira e oito faz clubes, né? parte. São É. sete, oito É, clubes. O Villarreal não tem essa. não tem essa torcida. Eu acho que as Supercopas deveriam servir para isso, ou a Copa do Rei. Você pode mandar, aí sim, ida e volta da Copa do Rei em campos neutros. Até poderia ser alguma coisa assim, mas a Copa do Rei só Uhum. tem ida e volta nas semifinais. Alguma coisa assim, mas ou a pré-temporada. Pré-temporada acho que tá aí para É. isso. Você vai, leva seus jogadores para visitar monumento, para dar volta, para ir, não sei o quê, para conhecer um pouco a cultura Olha, local e tal, e não uma olha que competição tão acirrada. daqui a pouco vai ser a final da Champions, hein? Não duvido nada. É. Final da Champions em Miami. Uhum. Esse é um tema que daria um programa inteiro, né? E é um tema que eu gosto pra caramba, inclusive. O debate tá pegando fogo, Otávio. Tá
pegando fogo, tá pegando tão fogo que eu tô ficando vermelho, ó. Eu liguei o meu ar-condicionado no quente aqui, eu já tô morrendo de calor, velho. Tá Tô ficando 21 igual- graus de novo e tu tá achando que tá frio? Hoje tá 20. Eu tava morrendo de frio, tô até com cobertor, ó. E aí, Pô, eu se liguei o preserva. ar-condicionado no Não, 30. não Eu pode tava ser. de boa, só que agora, ó a situação, ó. Tô Você ficando não ligou o vermelho. ar-condicionado, você ligou o forno, né? Ligou o forno e abriu a porta. Liguei a caldeira do Fred. É. Ó, a galera me corrige aqui, o Kevin Durant tá no Houston Rockets e não no Toronto Raptors. Por mais fã de NBA que eu seja, eu sempre confundo os dois times. Coisas do meu cérebro aqui.